Glória a Deus. Aleluia, amados. Maravilha, maravilha. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos clamar, vamos orar juntos. Nós declaramos, acabamos de cantar e declarar profeticamente: Jesus, Jesus, as terras ou a terra estremece pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Você crê nisso? Amém? Isso, levante as suas mãos. Se você tem liberdade para isso, levante norte, sul, leste, oeste. Comece a declarar a nação brasileira sendo visitada pelo poder do nome de Jesus. As famílias, nós não nos cansamos de declarar o governo do Senhor, o governo do justo, o governo de Jesus sobre a nação brasileira e sobre as nações. Pai, nós queremos exaltar o Teu nome. Queremos declarar mesmo que amamos o nome de Jesus. Fomos impactados e transformados por causa do nome de Jesus. Senhor, visita cada vila, cada cidade, cada rua. Ó Deus eterno, da maior cidade à menor. Deus eterno, visita com o Teu poder, Senhor. Ó Deus, sopra novos ventos sobre o Brasil e sobre as nações, ventos de temor, de cura, de saúde, Senhor. Ó Deus, de força, de ânimo sobre as nações. Opera as Tuas maravilhas nesse lugar, a partir desse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu fico animado quando eu ouço 3 améns da igreja, né? Aleluia, né? Eu vou repetir. Queridos, creia, abra o seu coração e assim expanda o seu entendimento, porque Deus tem coisas tremendas para a sua vida ainda hoje. Aleluia. Maravilha, maravilha. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor lá no livro das Boas Novas, as Boas Novas do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quero ler alguns versículos a partir do versículo 1. Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E o versículo 10 diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Queridos, até aí, até o versículo 10, nós não vamos estender tanto a leitura. É um texto extremamente conhecido por todos nós, não é uma parábola muito conhecida. Na verdade, eu já preguei, já ministrei a respeito dessa parábola, desse texto, assim, por diversas vezes. É um texto dito por, tido considerado como escatológico dentro dos evangélicos. Eles dizem a respeito, eles falam a respeito do retorno de Jesus, né, do encontro, aquela expectativa, a grande expectativa que há em torno do retorno do noivo, que é uma figura, é um símbolo do Senhor Jesus Cristo. E queremos olhar nessa nova oportunidade com vocês algumas aplicações, né, algumas direções de Deus para as nossas vidas, nos limites que o texto nos permite, principalmente que o estilo literário da parábola nos permite ter. Afinal de contas, é uma parábola.
E nós temos o entendimento de que a parábola, ela contém, existem verdades que estão contidas, encapsuladas, guardadas aqui dentro dessas parábolas, mas que nos remete a verdades maiores, a verdades superiores. Então eu quero olhar com vocês algumas coisas do Senhor, uma coisa assim tremenda a respeito desse texto, um texto que fala sobre a expectativa, de 10 mulheres para encontrar-se com o noivo. Diz o texto que 10 virgens aguardavam o retorno do noivo, o encontro com o noivo. Dois grupos bem distintos de virgens, de mulheres. Um grupo, diz a palavra do Senhor, 50% eram mulheres prudentes. As outras 50%, ou seja, 5 dentre elas, eram nécias, descuidadas, eram mulheres assim lentas, eram noivas que ignoravam certas verdades, por isso chamadas também de ignorantes. Só esses dois grupos estavam à espera do retorno da vinda do noivo. E o texto fala que todas elas estavam juntas. Queridos, eu acredito que há muito para aprendermos com essa expectativa do encontro dessas mulheres com o seu noivo. Mas é interessante, quando eu olho esses dois grupos bem distintos, eu percebo que não havia assim, elas não foram discriminadas pela diferença que havia entre elas. 5 descuidadas, 5 prudentes, porém as oportunidades foram as mesmas oportunidades foram dadas tanto ao grupo A como ao grupo B, tanto às prudentes como às descuidadas. Elas estavam juntas, caminhavam juntas, elas receberam a promessa, a liberação da promessa do retorno do noivo no mesmo momento. Elas foram assim gestadas no mesmo útero espiritual, onde a palavra profética foi liberada de que o noivo viria, de que o noivo retornaria. Elas tiveram as mesmas oportunidades de ouvir, elas tiveram a mesma oportunidade de aumentar as suas reservas de azeite, de adquirir azeite ao longo do tempo. Estavam ali juntas, caminhando juntas. E é curioso que quando você olha para esse texto, para expandir a nossa compreensão e entendimento a respeito de algumas verdades de Deus, você vai perceber que as diferenças entre elas só foi percebida, na verdade, no caminho, na dinâmica da jornada. Não havia diferença entre elas, enquanto elas não se colocaram a caminho do encontro com o noivo. Enquanto elas estavam paradas, enquanto de alguma forma o texto nos apresenta essas mulheres, esses dois grupos, você só percebe que são dois grupos distintos pelo entendimento do texto, pelo desenrolar do texto, pelas características que lhes são dadas. Do contrário, porque quando elas saem juntas, diz a palavra do Senhor, todas saíram juntas, as 10 saíram juntas para encontrar-se com o noivo. E a distinção, a diferença entre elas, então começa a surgir a partir do momento que elas se põem em movimento no encontro com o noivo. E é a partir daí que nós precisamos então, de alguma forma, abrir os nossos olhos e expandir o nosso entendimento, porque algumas coisas serão acentuadas a partir dessa jornada, da dinâmica do caminhar dessas 10 mulheres, esses dois grupos de virgens, mulheres que aguardavam o seu noivo. Diz o texto que elas saíram juntas, versículo 1, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Aqui no versículo 3 é interessante e curioso ao mesmo tempo, porque que diz que as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, versículo 4, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite.
Sabe, querido, sabe aquele texto quando você começa a olhar, né, e várias vezes a nossa imaginação fértil começa, né, a viajar com o texto? Eu fico imaginando o que havia, qual era o entendimento que havia, né, assim no coração, na estrutura desse grupo de mulheres que acreditavam que elas poderiam sair para o encontro com o noivo, né, porque não havia um tempo, uma data marcada, delimitada, não havia. Elas saíram na expectativa de um encontro com o noivo. Simplesmente tomaram suas lâmpadas e vamos ter um encontro com o noivo. Mas elas não levaram azeite. Eu fico pensando, né, e rindo ao mesmo tempo, o que é que faz uma lâmpada sem azeite? Qual é o proveito de uma lâmpada que não tem azeite, ou que tem pouco azeite? Porque você vai perceber que, na verdade, as lâmpadas dessas mulheres descuidadas não estavam vazias, havia um pouco de azeite ali. Nós vamos ver isso no desenrolar do texto, tinha um pouquinho de azeite. Elas acreditavam que aquele pouquinho de azeite que estava dentro da lâmpada era suficiente para ter um encontro, para esperar o retorno do noivo. E assim elas saíram. Agora as prudentes, além da lâmpada, elas disseram, o texto diz, elas levaram a reserva, uma boa reserva de azeite com elas. Afinal de contas, não sabiam quanto tempo levariam até esse encontro com o noivo. Elas não sabiam se isso demoraria muito tempo ou não. Elas não tinham ideia. Afinal de contas, a promessa foi liberada, a palavra foi dada, o noivo voltaria, mas elas não sabiam em quanto tempo. E elas saíram, queridos. Sabe, amados, é interessante como alguns acreditam que basta ter uma lâmpada. É interessante a estrutura de mentalidade, de pensamento dessas cinco mulheres ditas como nécias, descuidadas. É interessante como elas acreditavam que a lâmpada ou o pouco azeite que elas possuíam era suficiente para o retorno do noivo. Elas saíram simplesmente com suas lâmpadas e o fundo, eu acredito que devia ter um fundo de azeite dentro da lâmpada. Não sei se essa lâmpada tinha algum sistema semelhante ao sistema de alguns carros. Nossos carros, hoje em dia, né, ele vem com um sistemazinho interessante no painel ali, quando a gasolina está acabando, quando você entra na reserva, a luzinha o sensor começa a piscar, né? Há uma sinalização no painel dizendo para você o quê? Na verdade ele não diz, né? Ele indica, não é verdade? Mas em outras palavras, é como se ele pudesse falar, se tivesse um microfone ligado naquele sensor, ele diria assim, se você tem juízo, primeiro posto, dá uma encostada. Se você não quiser passar o mico, o carão de sair com um baldinho em algum lugar, aí pelas ruas, atrás de gasolina, primeiro posto, encosta aí e enche esse tanque. Por quê? Porque o sensor está assim. Eu imagino, a minha imaginação fértil, que de alguma forma as lâmpadas dessas 5 mulheres, nécias, descuidadas, estava piscando de alguma forma. Aquela lâmpada devia dar uma falhada, ou seja, o estoque, a reserva de azeite dentro da lâmpada estava diminuindo, e o pavio, queridos, de alguma forma, ele começava a dar algum sinal. Tem gente que não percebe os sinais do pavio da sua estrutura. Eles começam a caminhar ano após ano, e eles vão gastando o pouco do azeite que acumularam ao longo dos anos, um pouco de energia, né? Vão acumulando, e eles vão gastando, mas nunca se preocupam em renovar o estoque de azeite, da graça, do amor, da bondade, da intimidade, do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque azeite, na verdade, ele é um tipo da ação, da manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida daquele que crê. O azeite simboliza isso. E tem gente que caminha ano após ano
né, a sua estrutura física, emocional, espiritual começa a sinalizar, né, alguma coisa assim do tipo: querido, né, você está estressado demais, né, as pessoas estão percebendo, né, as tuas reações estão estranhas ultimamente. Você que passava um tempo na presença de Deus, você não está passando mais. Você que amava a palavra do Senhor, agora sim você está vivendo de promessa, daquela caixinha de promessa, né? Você que comia a palavra do Senhor, né? Pegava ali Gênesis, terminava em Apocalipse, agora você passa ano após ano, mês após mês, sendo alimentado por frases feitas da internet, ou pela aquela palavrinha, né? Das promessas da caixinha. Vamos ver qual é a palavra de Deus para a minha vida nesse dia. Uau! O Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia. Você passa um mês inteiro com aquela promessa de Salmos 23, é isso é o estoque de reserva do azeite que está sinalizando, dizendo: ei, tem alguma coisa aí que está fora do lugar, tem alguma coisa aí que não está batendo, não está funcionando como deveria, as engrenagens não estão mais azeitadas, o negócio está rangendo demais, alguma coisa acontece e você fica com aquela vontade de dar um coice. O que é isso? Fala assim: a reserva de azeite está acabando, está na hora de renovar esse negócio. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Você fala: pastor, mas eu não sou um carro, eu não tenho um sinalizador. Você é melhor que um carro, você é mais perfeito. Os carros enferrujam, não, bate qualquer coisinha, acabou, entortou, não serve mais, deu BO. Você é a obra-prima da criação do Eterno. Quando o Eterno fez você, o nosso primeiro modelo, Ele olhou e falou: uau, esse uau é por minha conta, tá? Mas o texto diz assim: e eis que viu o Senhor, e eis que era muito bom. Ele gostou de tudo que Ele fez, a criação, a natureza, mas quando Ele fez você, quando Ele fez o homem, quando Ele fez a mulher, Ele olhou e falou: é muito bom, aleluia. Queridos, e toda a nossa estrutura, nós precisamos compreender isso. Tem muita gente que passa assim, né, de forma desajustada por muitos anos, não percebe isso. São os sinais, os sensores espirituais, emocionais, que o Espírito do Senhor colocou em nós, para mostrar que alguma coisa está bem ou não. É bom prestar atenção nesses sinais de Deus, amém, queridos? Aleluia. Queridos, se eu pretendo romper, crescer, com esses limites, ou com limites que muitas vezes eu me imponho, são autoimpostos, eu preciso aprender a mudar a minha estrutura de pensamento e de valores na minha estrutura da minha vida. Se eu quero mudar, se eu quero romper, eu preciso então mudar a partir da minha mente esse conjunto de valores que eu possuo. E uma grande mudança que nós precisamos fazer é em relação, diz respeito à forma como eu lido com as lâmpadas e com o azeite. Diga comigo: a forma como eu lido com as lâmpadas e com o azeite. Tem muita gente que passa a sua vida inteira, se desgasta, todos os seus recursos, toda a sua, né, todo o melhor do seu esforço, se gasta cuidando da sua lâmpada, apenas a estrutura. Amados, o segredo não está na lâmpada. É bom que tenhamos uma boa estrutura, lógico, uma estrutura saudável, lógico. É bom que tenhamos reuniões numa estrutura saudável, lógico, onde a palavra do Senhor não é assim, de alguma forma comercializada, é lógico, isso é importante, mas isso não é tudo, porque a chave não está na estrutura, a chave está no azeite. Pelo menos um amém. O segredo não é a lâmpada, o segredo é o azeite, queridos.
Quando você olha esse texto da palavra do Senhor, você vai perceber que a ênfase não está na quantidade de lâmpadas, mas em ter ou não reservas de azeite. Quando você percebe essas duas mulheres em determinado momento na dinâmica da jornada, do caminho, elas entram em crise. Por quê? Porque em algum momento o Senhor dá duas dicas nesse texto, nessa parábola. Na primeira dica que ele libera, ele fala, vai chegar um momento, né? Ou chegou um momento, onde todas foram adormecidas ou tomadas pelo sono. E ali, queridos, a primeira dica do Eterno tem que ser assim, ouvido com muita atenção, com muita clareza, com um coração expandido. Sabe por quê? Porque você e eu, nós não podemos evitar, não conseguimos evitar que venham os sonos. O sono, ele pode ser para alguns o fruto, o resultado de muito cansaço, de muito esgotamento, de esgotamento da jornada, né, da fadiga da jornada. Você orou, você perseverou, você creu, você espera. Chega um momento, amados, chega um momento onde o noivo tarda, e aquela espera pode gerar um cansaço em você, porque em todo tempo, ano após ano, você não enfraquece, você está firme nas promessas de Deus. Você tem convicção do teu chamado, e você diz, eu não abro mão, por mais que liberam, por mais que eu enfrente ventos contrários, por maiores que sejam as batalhas, eu não vou abrir mão das promessas do Senhor na minha vida. Mas chega um momento, queridos, e é inevitável, né? E é inevitável que a fadiga chegue, é inevitável que o cansaço venha, isso é inevitável. Por isso, não desanime, porque você está se sentindo assim, abatido, desanimado, fraco. Não, o texto diz que o sono tomou a todas, as prudentes e as imprudentes, né? As 5 mulheres, o primeiro grupo de mulheres prudentes, como o outro grupo de mulheres nécias, descuidadas. Então, quando essa coisa do sintoma de pastor, eu estou desanimado, pastor, eu estou, ei, entenda, o sono veio para ambas, para os dois grupos. É inevitável, é impossível, queridos, que você e eu, né, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus impeça do sono chegar a bater a nossa porta. Se eu não posso evitar que o sono venha, por causa da caminhada da jornada, da dinâmica da jornada, eu posso evitar que o sono venha, me tome, e eu durma com o grupo errado. Você entende isso? Queridos, é inevitável que você se canse depois de uma jornada longa, cansativa. Eu fico imaginando, enquanto meditava essa palavra, eu fiquei olhando, pensando em tantas oportunidades, onde depois, né, de uma campanha, onde depois de uma jornada intensa, espiritual, de muitos enfrentamentos, eu assim passava por períodos de angústia, de luta. Às vezes eu recordo de uma das lutas que nós travamos, uma luta espiritual tremenda, que nos levou a ir para a oração e para o jejum, nas madrugadas. Como foi cansativo aquilo, como foi duro aquilo. Santo Deus, né? Algo assim de você desesperar da própria vida, sem entendimento, o que estava acontecendo, né? De você buscar resposta, não tinha resposta. Mas, amados, uma coisa que eu olho com gratidão, é a graça, o amor, o favor do Senhor, em permitir que eu me visse rodeado de homens de Deus, de mulheres de Deus, que tinham muito azeite, que caminhavam com reserva de azeite, porque no momento de luta, de fraqueza, de dor, né, no momento onde eu estava adormecido, tomado pelo sono, eu podia abrir meu coração, eu podia conversar com homens de Deus, com mulheres de Deus, que liberavam a palavra de Deus sobre a minha vida, e falar, ei, não desanima, o Senhor é contigo. Tinha um azeite suficiente para falar, ei, isso acontece com todo mundo, são lutas espirituais, mas isso vai passar. Queridos, eu não posso impedir que o sono venha, mas eu posso impedir de fazer a minha cama ao lado da cama desse povo descuidado, que não está nem aí.
nesse povo que negocia as promessas de Deus por um prato de lentilha. Eu preciso tomar cuidado com quem eu vou me associar, com quem eu vou entrar em aliança. Eu preciso. Por quê? Porque o sono vem. E o sono vem para todos. Há tempo onde você enfrenta lutas terríveis, tremendas. E nesse momento, se você adormecer no campo do inimigo, você está ralado. Se você adormecer junto com essas mulheres nécias, você está ralado. Olha que palavra espiritual para você ouvir nesse culto, né? Você está no sal, querido. Então, amado, assim, em nome de Jesus, arregala os olhos. Outra palavra espiritual tremenda, né? Guarda no seu, ampliando o seu vocabulário aí. Abra seus ouvidos. Abra seus ouvidos. Perceba, isso é chave para chegarmos lá e chegarmos bem. Em nome de Jesus. A segunda e última dica, e eu quero com isso finalizar esse momento com vocês, não apenas o versículo 5, onde diz que tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas o texto do versículo 6 diz assim, mas à meia-noite. Sabe, quando você chega no versículo 5, você fala, meu Deus do céu, todas foram tomadas de sono, ou seja, o cansaço veio, a fadiga veio, né, para todas indistintamente veio. Você fala, meu Deus do céu, não deve ter nada pior do que o versículo 5, de você adormecer debaixo daquele sono, daquele cansaço. O versículo 6, é como se ele chegasse e falasse, você não viu nada. Você não viu nada. Eu recordo que alguns meses atrás, em uma das pregações, nós falávamos a respeito desse presente século, e falamos, esse presente século não é para amadores. Você estava aqui? Quantos estavam aqui? Esse presente século não é para amadores. De repente você olha o versículo 5 e fala, meu Deus do céu, quanta angústia, quanta luta, né? Quanta situação eu estou passando, né? O sono vem, o abatimento vem, né? E por mais que você cuide, por mais que você seja uma pessoa assim, prudente, o sono vem, né? O cansaço vem. Tem o versículo 6, aguenta firme, porque à meia-noite fala de lutas mais profundas em níveis mais altos, lutas mais intensas, lutas agonizantes, né? É onde a pessoa assim está caminhando, né? Sabendo que não pode abrir mão das promessas do Senhor, e nada do noivo vir, e a promessa do Senhor lá em Pedro diz que a promessa do Senhor não tarda, ele não falha, na verdade ele está segurando para que essa porta de oportunidade possa atrair outras pessoas que ainda não o viram, não entraram no conselho de Deus, né, para que de alguma forma, esse grupo de gente de desavisados, né, consiga de alguma forma acordar, despertar, buscar azeite, aumentar a sua reserva de azeite, para que não seja pego de surpresa. Por isso o Senhor diz, não tarda o Senhor a sua promessa, Ele não tarda. Ele prometeu, Ele virá, amém, amados? Ele prometeu, Ele virá, tenha ânimo, as lutas que você tem passado, as lutas do presente século, em nada são comparadas com a glória que o Senhor tem reservado para todo aquele que o ama, que crê na promessa, nas firmes promessas do Senhor, aleluia, aleluia, o nosso coração precisa se encher de gozo, de alegria quanto a isso. Nada é comparado com a glória vindoura, nada é comparado, querido, nem luta, querido, nem altura, nem principado, nem profundidade, nada poderá separar no amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, nas promessas, nas palavras do Senhor, e aumentar o nível do nosso azeite, das reservas do nosso azeite, porque à meia-noite ouviu-se um grito, aí o negócio ficou feio, porque as 5 mulheres descuidadas, que elas saíram com azeite, aquele fundinho de azeite nas suas lâmpadas, olharam para as prudentes e disseram, dai-nos da reserva que vocês têm, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas saíram com a reserva da experiência passada,
elas saíram com um fogo que elas adquiriram, queridos, no último seminário, na última campanha, na última jornada do culto que elas participaram, que o Espírito Santo as tocou tremendamente, mas essa foi uma experiência de 10 anos atrás, né, quando o fogo de Deus pegou aquela pessoa, quando o Espírito Santo de Deus veio, mas essa foi uma experiência da conversão, há 20 anos atrás. Depois daquilo, não sentiu mais nada, depois daquela experiência acabou, elas acreditavam que elas podiam continuar caminhando com aquele azeite, da época da conversão, onde elas choravam, onde elas se quebrantavam, onde havia temor, onde elas iam para a presença do Senhor, e diziam: Senhor, eu não abro mão do Senhor por nada, ainda que o mundo acabe, ainda que as estruturas se abalem, eu não abro mão das tuas promessas. Mas essa foi uma confissão de 15, de 20 anos atrás. Elas acreditavam que aquela experiência, aquele fogo, podiam conduzi-las até um encontro com o noivo. A nossa mente precisa mudar. Eu preciso olhar para a lâmpada como sendo uma estrutura que só é funcional, só serve ao propósito se tiver azeite. Sem azeite, sem relacionamento com o Espírito Santo, o relacionamento diário, de busca da palavra, do temor de Deus, de aquecer o meu coração. Se você ora em línguas, é orando em línguas. Você está dirigindo, está orando em línguas, está tomando banho, né? Não sei onde você está lavando ali, mas está lá na oração, apegadinho na oração em línguas, fazendo o que for, oração. Eu, pastor, não oro em línguas. Ora da forma como você ora, mas ore, homem de Deus, pelo amor de Deus, ore. Aumente teu nível de azeite, pague um preço, se dedique ao estudo da palavra do Senhor, coma, pastor, eu já li tudo, eu também, parei na 20ª vez que eu li tudo, falei, vou parar de contar, e isso está com uns 10 anos atrás, mas não parei de ler, de comer a palavra do Senhor, tem um tempinho, eu corro lá, e é incrível, depois de eu não sei quantas vezes, eu ainda abro a palavra do Senhor e falo, meu Deus do céu, isso estava escrito aqui, e 30 e poucos anos depois eu vim descobrir agora. É uma fonte inesgotável de graça, de sabedoria, de favor, de amor e de poder de Deus. Amém, queridos? Você nunca, jamais esgotará o conhecimento do Altíssimo. Come, aumente as tuas reservas de azeite, com tudo que você tem, com todos os teus recursos, com todo o teu esforço, aumente, porque o sono vem, a meia-noite vai chegar, e nesse momento, os grupos se tornarão distintos, aquele que tem azeite, aquele que foi prudente, aquele que caminhou, valorizou a palavra que recebeu, as oportunidades recebidas, que aumentou o seu estoque de azeite, tranquilo, põe um sorriso na boca, é difícil, né, com a máscara, todo mundo de máscara aí, né, faz de conta que eu estou vendo você com isso, alguém tirou a máscara, isso, obrigado querida, sorriso, isso, maravilha, já deu um sorriso, já pôs a máscara de volta, né, olha que maravilha, tempo vem, o tempo favorável ou não, você está cheio do óleo de Deus, aleluia, está transbordando, o sono vem, as pessoas começam a, assim de alguma forma, debilitar o seu lado, você pode liberar uma palavra de Deus, impor as suas mãos, e falar, eu creio, que o meu Deus vai te levantar, meu Deus vai te sustentar até o dia final, nós cumpriremos juntos a jornada, assim como o meu Deus tem sido favorável com a minha vida e a minha casa, Ele será com a tua vida também, em nome de Jesus, eu estou crendo, declarando e liberando sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém amados, vamos nos colocar em pé queridos, aleluia, em nome de Jesus, se coloque em pé, por favor, um homem cheio do azeite, tem luz para caminhar durante a noite, tem força para ir além da primeira milha, e vigor para frutificar em toda e qualquer estação, amém? Há azeite, a noite vem, você não é pego de sobressalto, você está tranquilo, fala assim, eu estou tranquilo, eu sigo em paz, o Deus eterno, o Deus de toda paz, é sobre a minha vida,
é por mim, é a favor, é a meu favor. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Eu quero orar para finalizarmos. Eu quero falar com você. Quero falar com você que está em casa ouvindo essa palavra também. Talvez é possível que você esteja experimentando um período de escassez, um período difícil, complicado, não sei, talvez você esteja sentindo os sinalizadores, os sensores emocionais e espirituais do seu corpo, da sua estrutura, da sua vida, emitindo aqueles sinais, dizendo assim: ei, abasteça a tua reserva, ei, aumente as tuas reservas. Talvez você esteja se sentindo assim, enfraquecido com o tempo, dizendo: pastor, eu não sei o que anda acontecendo, mas eu tenho perdido o gosto. Quando falo assim, vamos para o culto, eu não tenho a mesma alegria que eu tinha 20 anos atrás. Antes eu me alegrava, eu me preparava assim, 3 horas antes, o culto começava às 10, 8 da manhã, eu estava lá na porta da igreja esperando. Hoje, pastor, eu já espero o louvor passar para chegar. São sensores, queridos, sensores de Deus na sua vida, que está dizendo: é momento de você renovar o teu estoque de azeite, é o momento de você ir para a presença do Espírito Santo, quebrantar o seu coração, é o momento de arrependimento. Talvez você tenha que se arrepender. Mas me arrepender de quê, pastor? Eu não pequei. Se arrepender por ter entristecido o Espírito, as oportunidades de Deus, as oportunidades do Espírito Santo, as portas que o Espírito Santo abriu, você não percebeu, você fechou, você desprezou, você valorizou, há um conjunto de valores que você tem se apegado. Deus está te chamando essa oportunidade, dizendo: esse é o momento, esse é o momento. O sono tem vindo sobre muitos estão caindo, muitos estão debilitados, caminhando fraco. Aqueles que confiam no Senhor, esses subirão com asas como águias. Esse é um processo, uma dinâmica espiritual do relacionamento com o Altíssimo. Eu queria clamar a seu favor. Talvez você que está aqui presente, nos ouvindo essa palavra, talvez seja a tua oportunidade de você quebrantar o teu coração diante da presença do Senhor, falar: Senhor, eu preciso desse óleo, eu preciso de um novo encher do Espírito Santo, eu preciso de um novo encontro com o Espírito Santo, eu preciso sentir novamente as mesmas experiências, o mesmo fogo, o mesmo temor, precisa bater no meu coração a mesma fome por Deus, a mesma fome pela presença, o mesmo desejo de ir para o meu quarto de oração, da intimidade com o Espírito Santo, que me levou e me sustentou por tantos anos. Eu preciso novamente reencontrar esse caminho. Fecha os teus olhos, começa a falar com o Senhor, começa a falar com o Espírito Santo de Deus, começa a falar com Ele, e fala: Espírito Santo, eu preciso ser resgatado, de alguma forma eu preciso ser resgatado nos meus valores. Tira os meus olhos das lâmpadas. Às vezes eu fico esperando tanto pelas lâmpadas, eu confio tanto na estrutura, dependo tanto da estrutura, eu tenho desprezado a oportunidade de armazenar, de aumentar a minha reserva de azeite, no meu relacionamento com o teu Santo Espírito, poderoso Espírito. Senhor, eu quero clamar por esse homem, por essa mulher, por essa família, por esse jovem que nos ouve, por essas famílias reunidas, ó Deus, nesse santuário, nessa oportunidade. Clama ao Senhor. Oro por esse homem que nos assiste, que nos ouvirá. Oro, Senhor Deus, ó Deus, apresentando o clamor e a angústia desse coração, ó Deus, que olha à sua frente e não consegue ver os caminhos que foram trilhados por tanto tempo, os caminhos nivelados que o conduziam à tua casa com alegria, ó Deus, os caminhos da adoração, Pai, que emocionava a vida desse homem, ó Deus, que queimava o espírito desse homem, e hoje não queima mais. Santo Espírito de Deus, oro por eles,
clamo por eles, encha-os novamente, toca-os, incendeia, Senhor, traz fogo da glória, fogo consumidor, todo laço agora seja repreendido, em o nome de Jesus, meu Deus, e o caminho uma vez mais nivelado, e o amor seja despertado no coração dessa família, desse homem, dessa mulher, desse jovem. Santo Deus, a medida que nós cremos e esperamos, é aquela medida chamada infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou realizamos. Libera essa medida sobre a vida desse homem, e que o fogo da glória, da presença e do poder do Senhor venha, fazendo novas todas as coisas, um novo caminho, ó Deus, uma nova experiência, e que não falte o azeite, pelo contrário, que transborde o azeite, nas manhãs, nas madrugadas, Senhor, que venham novos sonhos, um novo vigor, um novo ânimo para caminharem, para conquistarem, para frutificarem nesse tempo, uma nova reserva. Libera agora, Senhor, toca-lhes agora. Eu declaro isso, Senhor, níveis novos sendo, ó Deus, derramados sobre a vida desses amados aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Níveis novos, Senhor, fogo da glória do Senhor queimando, tocando-lhes, Senhor, em nome de Jesus. Novas oportunidades, Santo Deus, um novo valor à tua palavra, à intimidade, ao quebrantamento, ao temor, ó Deus, aos caminhos do Senhor. Santo e poderoso Deus, faz isso, que a graça do Senhor possa confirmar essa palavra no coração desse homem e dessa mulher, que o amor do Senhor os conduza, Pai, às ternas e eternas consolações do teu santo e poderoso nome. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, eu declaro, amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Faz assim comigo, abra sua mão, fala assim: Senhor, sempre há espaço para mais, e eu quero mais, medidas novas e transbordantes, em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus.